Enfim, então para onde que a gente vai? Como é que a gente faz? Eu peguei 10 tendências sem ordem de prioridade e a ideia não é passá-las para vocês assim, é mais para dar uma ideia de como o mundo está diferente. Rapidinho para elas. Primeiro, capacitação. E cada uma dessas tendências eu coloco essa frase em laranja que é o mais importante dela e é normalmente onde eu vou ler. Capacitação é o seguinte, inovação não é sorte nem talento, é habilidade estratégica. Se você continuar acreditando que o cara tem talento de inovador, você contratou o cara porque ele é inovador e ele não tem um algoritmo para isso, você está criando um problema. Exemplos de problemas, Steve Jobs, Jeff Bezos e outros caras que nunca souberam fazer sucessão. E aí você percebe o seguinte, Luiz Inácio da Silva, pessoas que nunca souberam fazer sucessão. Resultado, o cara sai, depois dele vem a anarquia. Lembre-se do final de Cidade de Deus. Morre o Zé Pequeno e você vê umas crianças com metralhadoras. É mais ou menos o que você vê nessas grandes empresas. Compreensão da função. A função de comunicação, ela é importante e ela é um asset da empresa. Só que ela ainda vem sendo tratada do mesmo jeito que RH era tratado há 2 décadas. Como uma língua estrangeira. Essas coisas de RH e esses eventos que eu não faço ideia para que serve. Ou algo supérfluo, precisa cortar alguma coisa, corta RH. Comunicação é a mesma coisa. O cara não entende nada, é meio incompetente, joga ele no marketing que, sei lá é o lugar de blá blá blá. Aconselhamento do C-Level. Veja, o CFO é um cara que está numa vida confortável, apesar desse mundo, porque ele não precisa explicar o que ele faz. Ele abre aquela planilha bizarra, ele mexe naqueles numerinhos completamente virtuais, ele está em realidade virtual. Você quer entender o que é mundo de realidade virtual? É só você olhar para Wall Street. Aquilo é realidade virtual desde 1980. O indivíduo está mexendo em quadradinhos, não percebe o que é aquilo. O que acontece quando você muda o sinal de um quadradinho. Tanto que, por exemplo, no Reino Unido até hoje não decidiram se billion é thousand million ou é million. Você imagina o tamanho da merda que isso dá toda vez que um CFO ou CEO vai falar um número, ele fala billion. Você fala, merda, qual billion ele está se girando? E em alemão é o mesmo problema. Então veja, se eu não aconselho o nível C sobre as ações de comunicação, o que vai acontecer é que a empresa vai passar mais tempo limpando do que produzindo. Encarar problema de frente. Tá? Já houve o tempo lindo em que a empresa entrava com aquele corporativez, mandava o porta-voz lá e falava qualquer bobagem. Não dá mais. Se eu encaro de frente e falo, errei, quem nunca? Pense em Bill Clinton. O mundo ia acabar para ele em 1998. E hoje está ali pondo a mulher dele no poder e de boas também, né? Considerada opção. Todo funcionário é um embaixador da marca, mas não pense nisso no funcionário do mês do McDonald's. Pense nisso quando você imagina... Vocês ouviram aqui, uma das empresas mais valorizadas do ponto de vista financeiro é a Ambev. Mas vocês sabem como funciona o funcionário da Ambev. Vocês sabem o que o funcionário da Ambev pensa sobre a Ambev. E você sabe sobre aquele cara que é ex-funcionário ou nunca foi funcionário da Ambev, acha da Ambev. Aí você entende a importância de um administrador ou de um embaixador interno. Comunicação é baseada em dados. Você tem que gastar alguma coisa em comunicação, não tem verba para gastar em publicidade, etc. Gaste em análise de dados. A análise de dados é a coisa mais importante hoje em dia, também chamado de business intelligence, pelo motivo óbvio, porque você aí consegue entender ou inteligir o que está acontecendo, onde o indivíduo vai, de onde ele vem, o que ele faz ali. A função de relações públicas mudou e ampliou. Se todas as pessoas são relações públicas, eu tenho que trabalhar todas as relações. Eu tenho que trabalhar a relação com gente que nunca se relacionou com a empresa. Eu tenho que trabalhar minha relação com gente que é ex-funcionário da empresa. Isso universidades americanas fazem muito bem. Elas têm associações de alumni. Bom, eu trabalhei numa startupzinha de fundo de quintal, que vocês provavelmente nunca ouviram falar, chamada América Online. E a América Online tem associações de ex-funcionários. Você não gostaria de estar numa delas. Porque ela não é exatamente uma relações públicas. Agora a AOL está voltando para o Brasil, esses caras estão em pânico. A empresa é um publisher. Grandes empresas como Itaú BBA, por exemplo, gastam uma fortuna para publicar relatórios financeiros. Por quê? Porque isso é valor de marca. Eu estou ensinando as pessoas a fazer de graça aquilo que eu cobro para fazer? Sim. E isso aumenta o meu valor. Uma escola de inglês deve dar alguns cursos de inglês? Sim.
porque isso vai aumentar o seu valor quando o indivíduo que começou a aprender inglês por ali resolva avançar no inglês dele. E a marca está em perene reconstrução. O cara da agência, o cara do estúdio de design, ele vai dar a direção. Mas se essa direção for gravada em aço e colocada no hall da empresa para o office boy ler, e nunca mais ninguém, ou se você tiver que escrever a missão da empresa no primeiro PowerPoint da sua apresentação só para o chefão gostar, e você não entendeu o que está escrito ali, você não percebeu. Se você teve uma ideia que foi linda em 1998, e desde então a empresa não mudou, você não percebeu. A Intel teve uma ótima ideia chamada Intel Inside. E quando o computador virou no avesso e se tornou Google Outside, a Intel continuou berrando Intel Inside. E daí ninguém mais sabia o que fazer com aquilo, porque ninguém mais queria um computador que tivesse alguma coisa inside, contanto que ela tivesse uma boa conexão externa. A conexão se dá por ouvidoria. Você precisa ouvir. Mesmo que você não saiba o que fazer, mesmo que você não tenha resposta, você precisa ouvir. Está todo mundo falando o tempo todo. O ambiente é um ambiente de feira livre, em que acabou de acontecer um assalto. Está todo mundo berrando para tudo quanto é lado, e você não faz ideia do que fazer. Você precisa ouvir. Ouvir não é colocar um saque na latinha do refrigerante. Ouvir é efetivamente ouvir, mostrar que você está ouvindo, mostrar que você vai encaminhar a solução e, de vez em quando, até providenciar a solução. Isso tem um enorme resultado. Então, pergunta final, já indo para o final dessa exposição, que acabou sendo muito longa, como é que eu engajo? Como é que eu preparo o indivíduo para esse novo mundo? Como que eu me ajeito dentro disso? Seguindo algumas regras gerais muito simples. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que você está no meio de uma exponencial. E uma exponencial, se você olha para trás, ela parece uma horizontal. Tudo está como sempre foi. Nada nunca mudou. E nada nunca vai mudar. E se você olha para frente, ela parece uma vertical. Tudo é inatingível, inalcançado, e você não pode fazer absolutamente nada. E quando você olha para a situação, você fala, para que eu quero descer. Não dá, o primeiro degrau já é muito alto. Então, o que você pode fazer dentro dessa situação? Bom, a minha recomendação eu tirei de um meme que correu na internet e já se tornou velho, como todos os memes de internet, e que eu vou dar a vocês pela metade, que é acalme-se. Acalme-se and porra nenhuma. Porque se você se acalmar e fizer alguma coisa, você não entendeu nada do que eu disse, você não está calmo, você está multitarefando. Então, a questão principal é acalme-se. Dê um passo para trás. O indivíduo funciona do mesmo jeito que sempre funcionou. Ainda não deu tempo para o cérebro humano mudar. Ele só se adaptou para novas coisas. Então, o que são essas novas coisas? Como eu me preparo para essas novas coisas? As necessidades do indivíduo são as mesmas. A única coisa que mudou foi o canal. E a hora que você entende esse canal, você vai conseguir entender, sim, e fácil, o que fazer e para onde ir. Muito obrigado.